Posso ouvir um amém aí? Glória a Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já não é novidade que para nós é um prazer nós estarmos aqui de novo nesta casa. O apóstolo fala da gente, do tempo que nós servimos aqui, mas o sentimento é que como se nós nunca tivéssemos saído. Estamos sempre aqui. O amor, a consideração, o carinho e o respeito que nós temos por esse ministério, pela vida do meu amigo apóstolo, é muito grande, pela vida da bispa, os obreiros, amigos que nós conquistamos aqui nessa casa. Então eu não me sinto visitante, mas eu me sinto como se eu estivesse pregando e servindo a minha casa. Glória a Deus. Trago um abraço da minha esposa, né? Ela quase que conseguiu vir, mas por conta de estar muito gripada, muito resfriada, ela achou mais prudente ela ficar em casa se recuperando. Mas eu acredito que ela deve estar assistindo a gente. Mas eu trago a paz e um beijo da irmã Matinha, a liderança dessa igreja e a toda a igreja. Amém? Por gentileza, meus queridos, livro dos Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Eu disse ao apóstolo ali em cima, falei: apóstolo, eu tenho um desafio pessoal. Toda vez que pregamos aqui na Igreja Sem Paredes, eu não gosto de repetir mensagem, então sempre peço direção a Deus e oro. Falei: Senhor, me dá uma mensagem nova para pregar para esse povo. E hoje à tarde sentei lá na mesa com a minha esposa, falei: preciso de uma mensagem. E ela foi me sugerindo: prega isso, prega isso, prega isso. Eu falei: não, isso aqui eu já preguei, isso aqui eu já preguei, isso aqui eu já preguei. Vamos orar. E orando, o Senhor abriu a minha mente e meu coração, ministrou algo para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Juízes capítulo 6, versículo, a partir do verso 11, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo e o que comigo falas. Amém? Por gentileza, feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te glorificamos, Senhor, nesta noite, porque já ouvimos a tua voz através dos louvores que aqui foram ministrados. Mas, Senhor, uma vez mais te pedimos,
Fala mais uma vez conosco, Senhor, da maneira peculiar, da maneira singular aos nossos corações. Pai, eu te peço, abre a porta da palavra, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa compreensão, para que possamos entender, Senhor, a tua palavra. Pai, eu te peço também, Senhor, nesta hora, me coloca em tuas mãos como um instrumento e peço que sejas tu o tocador. Espírito Santo, toma liberdade mais uma vez nesta casa. Fala através da minha boca, fala através da minha vida com a tua igreja, e que o teu nome seja glorificado. Amém e graças a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, sei que os irmãos estão cansados. O apóstolo comentou que estava cansado, nós também. Tivemos um dia diferente ontem, estava até comentando com a Miriam. Pregamos ontem de manhã, saímos do culto, fomos direto para o monte. Chegamos no monte, o monte pegou fogo. Ficamos presos em cima do monte. Tivemos que esperar a chegada do bombeiro para resgatar a gente do monte. Descemos do monte quase 4 horas da tarde. Só deu tempo de chegar em casa, tomar um banho, colocar o terno, vamos para a igreja de novo. Chegamos na igreja e quando chega na segunda-feira, a gente está só pelo Espírito, porque a carne quer descansar. Mas nós estamos vencendo a nossa carne aqui nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso espírito. Amados, o texto de hoje, se eu colocasse um tema, quem me conhece sabe que eu não sou de pôr tema e mensagem, mas hoje eu quero colocar um tema, e o tema seria: Deus acredita em você, mesmo que você não acredite em você. Se você entendeu, você pode dizer isso para alguém. Não sou de pedir, mas uma vez só também não vai te matar. Diga isso para alguém: Deus acredita em você, mesmo que você não acredite em você. Amados, como isso aqui falou comigo nessa tarde. Quando nós lemos esse livro de Juízes, no seu capítulo de número 6, é um texto que fala acerca de uma história que é muito cantada pelaquela cantora Eliane Oliveira, Gideão e os 300, quem nunca ouviu? Uma história que é se pregada muitas vezes, pastor Daniel, e quem não conhece a vitória de Gideão e os 300 gideonistas, a batalha que Gideão venceu apenas com 300 homens. Mas hoje eu não vim trazer a história da guerra de Gideão com os 300, não vim falar sobre os 300 valentes que estavam com Gideão, mas vim falar sobre algo que Gideão precisou vencer. A primeira batalha que Gideão precisou vencer não foi contra os midianitas. A primeira batalha que Gideão precisou vencer não foi contra inimigos exteriores. A primeira batalha que Gideão precisou vencer não foi contra soldados nem inimigos que vieram para atacá-lo. Não. Esse texto que nós lemos do capítulo 6, do verso 11 ao verso 16, fala de uma batalha que Gideão está travando com ele mesmo. Nós vamos falar sobre uma crise de identidade na vida de Gideão, que ele precisou vencer a ele mesmo para depois conquistar aquilo que Deus tinha prometido desde o início para este homem. Quando eu falo que a maior batalha que Gideão está travando não é contra os midianitas nem o exército de inimigos, mas é contra ele mesmo. Eu me lembro de uma frase de John Stott que diz assim: muitas pessoas sabem quem é Deus, sabem que Deus é poderoso, sabem que Deus é capaz de fazer o impossível. Muitas pessoas conhecem Deus pelas histórias que escutam, pelas mensagens que ouvem, pelos louvores que cantam, mas não sabem o potencial e nem a capacidade que elas têm em Deus. O que isso significa? Nós vivemos em uma era onde nós temos facilidade de aplaudir outras pessoas pelas suas vitórias, mas muitas vezes não acreditamos na nossa própria vitória.
Temos facilidade em motivar outras pessoas, mas não temos capacidade de nos motivar. Temos a capacidade de ajudar e acreditar que outras pessoas alcançarão lugares altos, mas às vezes temos dificuldade de olhar para nós mesmos e acreditar que nós também somos capazes de alcançar em lugares altos. Muitos creem que Deus faz milagres para os outros. E quantas vezes você já disse, confia que Deus vai dar vitória, mas quando é a sua vez, lhe falta fé para confiar que Deus também lhe dará a vitória. Quantas vezes encontramos alguém enfermo e lançamos uma palavra, creia que Deus vai te curar, mas quando nós estamos enfermos, muitas vezes falta fé e confiança para acreditar que Deus também possa nos curar. Isso é a crise invisível, aonde muitos homens e mulheres também têm enfrentado. E por que são assim? Lhe falta autoconfiança. Hoje nós vivemos dias onde nós temos um grande número de pessoas que sofrem com um complexo de inferioridade, de autoconfiança, não tem autoconfiança. E aonde que é formada a autoconfiança? A autoconfiança, ela é formada principalmente durante a nossa infância e também durante a nossa adolescência. O problema é que algumas pessoas, na sua trajetória de vida, na sua infância, na sua transição para a sua adolescência, ou até também na sua juventude, experimentaram algumas experiências traumáticas, tiveram que lidar com críticas constantes, tiveram que lidar com comparações desde pequeno, ou até mesmo algumas rejeições. E o que isso provocou? As experiências traumáticas, críticas constantes, as comparações e a rejeição que tiveram que enfrentar, moldaram uma visão distorcida do que ela tem de si mesma. Ou seja, ela enxerga algo nela que não é a real ou a verdadeira imagem que ela tem. Ela tem facilidade para enxergar potencial em todo mundo, mas ela não vê potencial nela mesma. Quando nós lemos esse texto de Juízes capítulo 6, nós estamos vendo que Gideão, nesses 16 primeiros versículos, representa esta geração, uma geração que conhecia a história de Deus, mas não se colocava como parte da história de Deus. Sabia que Deus poderia dar vitória, mas não se colocava como parte ou instrumento desta vitória. É uma crise de identidade, é um complexo de autoconfiança e principalmente um complexo de inferioridade que está atingindo este homem. E nós vamos ver como Deus precisou trabalhar isso para depois trabalhar o propósito que tinha na vida dele. Tem o texto de Juízes capítulo 6, verso 13, Gideão está dizendo assim, quando o anjo aparece para ele e vai conversar com Gideão, ele diz, Senhor, se o Senhor está comigo, por que todo este mal? Ou por que tudo isso nos sobreveio? Quando eu leio esse versículo e eu fui pesquisar profundo algo sobre esse versículo, eu encontrei um comentarista chamado Alfred Adler, que ele diz que o complexo da inferioridade nasce quando as pessoas se sentem completamente incapazes ou insuficientes em comparação aos outros. E o que acontece quando nós temos esse complexo de se sentirmos incapazes ou insuficientes quando nós mesmos nos comparamos com as outras pessoas? Isto gera uma paralisia emocional e bloqueia em nós o medo ou a nossa atitude, a nossa ação. Toda vez que eu olho para mim e eu enxergo em mim que eu não tenho capacidade, ou que eu digo para mim que eu sou incapaz, ou que eu não vejo uma capacidade, uma segurança em mim, isso traz para mim um bloqueio emocional, e isso bloqueia toda a minha ação. A partir do momento que isso bloqueia toda a minha ação, eu me sinto inferior aos outros. Quando eu olho para esse texto,
Gideão, ele não era inferior aos olhos de Deus. Gideão não era inferior aos olhos dos outros israelitas, mas aos olhos dele mesmo. E por que ele se sentia inferior? Aqui está um grande problema, é o problema da comparação. Gideão, ele quer medir aquilo que ele é comparando pelos outros, comparando por uma sociedade, comparando-se por uma cultura, comparando-se por uma opressão do momento. E essa comparação vai destruindo a gente. O que Deus está dizendo para mim, o que Deus está dizendo para nós é, para nós começarmos a enxergar o valor de Deus em nós, a nossa capacitação, ou a força que nós temos. A primeira coisa que precisamos deixar de fazer é nos comparar às outras pessoas. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua adversidade, cada um tem as suas dificuldades. Não é porque um conseguiu ou não conseguiu que você vai conseguir ou deixar de conseguir. Não, nós não dependemos de outras pessoas para conquistar aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Se Deus prometeu algo para você, se Deus lhe fez promessas, se Deus disse que entregaria algo a você, essa promessa não é dependente de outras pessoas, mas é dependente apenas de Deus e de você. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, para de se comparar com a sociedade ou com a cultura que nós estamos vivendo. E aonde que é o maior problema dessa comparação que nós fazemos? Eu estava conversando hoje à tarde com o pastor Sivaldo. O pastor Sivaldo, ele é um psicoterapeuta, ele é um psicólogo, e ele trata muito, a especialidade dele é tratar suicídios. Nós estamos se programando para Setembro Amarelo fazer um trabalho contra o suicídio. Ele diz que o maior índice de suicídio são pessoas que se comparam a outras pessoas, principalmente em redes sociais. E rede social nunca foi parâmetro de vida para ninguém. Porque para começar, ninguém posta em rede social aquilo que dá errado. Ninguém posta em rede social a crise no casamento. Ninguém posta em crise social a crise de desemprego. Ninguém posta em rede social os momentos ruins. Toda vez que alguém vai fazer alguma postagem, publicação, um post em rede social, só vão colocar as coisas boas. E às vezes não é nem as coisas boas que estão acontecendo. É às vezes as pessoas, elas se iludem e colocam algo que não é realidade. E quem está olhando acha porventura que aquilo é realidade e começa a comparar aquilo com a vida dela. E isso vai trazendo o quê? Bloqueio emocional para essas pessoas. Gideão, ele se sente inferior por causa da comparação que ele faz com outras pessoas. Só que enquanto Gideão está se sentindo incapaz, enquanto Gideão se sente inferior, enquanto Gideão se sente o menor da sua casa, como ele mesmo disse na conversa com o anjo, o texto diz que o anjo está debaixo de um pé de carvalho observando Gideão, enxergando o valor que ele tem, enxergando a capacidade que ele tem, enxergando a força de liderança que ele tem, enxergando os talentos que ele tem, enxergando os dons que ele tem. Porque é assim, enquanto você não consegue ver um valor especial em você, tem um Deus de olhos abertos, olhando para mim, olhando para você e dizendo: ainda que você não acredite em você, eu acredito no seu potencial. É Deus dizendo: você não perde para A, você não perde para B. Você não é menor que fulano, você não é menor que ciclano. Você não é menos incapaz ou menos incapaz que ciclano. Não, não. É Deus olhando para nós e dizendo: ó, enquanto você está aí dizendo que você não é capaz, que você não consegue, enquanto você está se sentindo menor que os outros, o anjo de Deus, ou até mesmo o próprio Deus, porque aqui é uma teofania. Pastor Tiago, o que é teofania? É quando o próprio Deus se manifesta na forma de anjo. Era o próprio Deus olhando para Gideão e dizendo: rapaz,
mais. Enquanto você está aí e não vê o valor que você tem, eu estou aqui só observando o valor que você tem. E chega uma hora que Deus não vai ficar só observando, chega uma hora que Deus vai entrar na história para mudar a sua história, porque Deus não te dotou de capacidade para você ficar aí chorando pelos lados. Deus não te chamou para você ficar aí se lamentando pelos lados, dizendo: ó céu, ó vida, ó azar. Deus não te chamou para o lado para você ser um derrotado, muito menos um fracassado e muito menos um perdedor. Deus está vendo algo em você que muitas vezes você ainda não viu, mas nessa noite Deus vai abrir os olhos de pessoas aqui que vão olhar no espelho e não vão ver mais uma mulher fracassada, um homem fracassado. Muita gente vai chegar em casa e vai dizer assim: olha, Deus falou comigo, eu não me sinto mais uma pessoa inferior, não me sinto mais uma pessoa incapacitada, não me sinto mais uma pessoa que não tem força. Pelo contrário, Deus abriu os meus olhos. Você vai chegar e você vai ver a mulher especial que você é, o homem especial que você é. Quem acredita nisso, abra a boca, diga glória a Deus. Deus começa a falar com Gideão. Outro texto, outro tópico que me chama a atenção é Juízes capítulo 6 e o verso 15. Na conversa de Gideão com este anjo, ou com o próprio Deus, Gideão vai dizer assim: o meu clã é o mais fraco, e eu sou o menor da casa de meu pai. Qual é a comparação que Gideão faz? Gideão não olha uma perspectiva futura, muito menos presente. Ele se baseia em um fato passado, que ele diz: da casa de meu pai eu sou o menor, e da minha história, do meu pai, da família do meu pai, do meu histórico familiar, ele está dizendo: o meu clã, a minha família é a mais fraca. O problema é que a gente se vê pelo ambiente do passado e não pela promessa de Deus. Pessoas que hoje nós tratamos, que sofreram abandono, que sofreram rejeição, que carregam com elas traumas, hoje tem dificuldade em conquistar, porque ela não consegue ter uma visão futurística e nem presente. Ela quer se basear em fatos, traumas, complexos e percas no passado. Eu estava conversando com uma jovem essa semana e eu falei assim para ela: filha, você é nova, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Não adianta você só reclamar do seu presente se você não faz nada para mudar o seu futuro. Então você tem a oportunidade de mudar agora o que você vai ser amanhã. E ela me disse assim: vou mudar para quê? Meus pais não estudaram, meus pais não conseguiram, meus avós também não, ninguém da minha família fez, ninguém da minha família conquistou, ninguém da minha família alcançou. Eu não vou ser a primeira, isso já está na minha família. E ela queria impor aquilo como uma condição que impedisse o futuro dela, porque carrega um trauma de um passado onde ninguém conseguiu. Mas aí quando Deus entra na história e abre os nossos olhos, a gente começa a entender: isso aqui é profético para quem receber. Não é porque ninguém do teu passado, ninguém da tua casa, ninguém da tua família não conseguiu, que você não vai conseguir. O ciclo de maldição é quebrado hoje. Alabara calamachúria. Eu estou pregando algo que eu vivi e que eu estou vivendo. Deixa eu dizer, não é porque ninguém da tua história conseguiu, não é porque teus pais não conseguiram, não é porque a tua casa não conseguiu, não é porque a tua família não conseguiu, que você também não vai conseguir, não. Deus vem para quebrar o ciclo hoje, dizendo: se prepara para ser o primeiro da tua casa a pisar em lugares onde ninguém da tua família pisou. Se prepara para conquistar coisas que ninguém conquistou. Se prepara para viver novidades a qual ninguém viveu na sua vida.
Vai, eu estou vendo com as mãos levantadas. Por causa dessas mãos eu vou profetizar. Deus vai te levar em lugares onde ninguém da tua casa conseguiu. E quando você vai chegar lá, alguém vai dizer: olha lá, ele chegou, ela chegou, ele conquistou, ela conquistou, ele conseguiu o carro, ele conseguiu a faculdade, ele conseguiu a casa, ele conseguiu o emprego. Você vai conquistar em nome de Jesus. Me ajuda a pregar. Diga para alguém: se prepara para conquistar. Não, para, diga: se prepara para conquistar. Tu vai pisar em terra que nunca pisou. Vai andar de avião aonde ninguém andou. Vai viajar para onde ninguém viajou. Pastor, ninguém da minha família foi para fora do Brasil. Deus vai te levar para lá. Vai conquistar. E para você conquistar, Deus cura, Deus restaura, Deus liberta, Deus quebra traumas, complexos, pensamentos ruins que a gente tem sobre nós mesmos. Quando eu falo em pensamento, olha o que Deus falou comigo nessa tarde. A Bíblia explica a Bíblia. A ciência já comprovou que o que a Bíblia diz é real. E estudos e teorias e pensamentos que hoje são formados têm como a sua raiz principal a Bíblia Sagrada. Quando eu digo que isso quebra esse complexo, alguém me pergunta: pastor, como é que Deus vai fazer isso? Olha o que eu estava estudando essa tarde. A ciência explica a Bíblia. A psicologia explica a Bíblia. São pensamentos e fundamentos que estão enraizados na Bíblia. Você vai entender isso. A neurociência, ela diz assim: o cérebro se molda pela repetição de pensamentos. Isso aqui vai mudar a vida de alguém aqui nessa noite. O cérebro se molda pela repetição de pensamentos. Esse processo de nosso cérebro se moldar pela repetição de pensamentos é chamado pela neurociência de neuroplasticidade. Pastor, o que é neuroplasticidade? São repetições de pensamentos que ativam o nosso cérebro. O que isso quer dizer? Pessoas que repetem palavras negativas sobre si mesma reforçam circuitos pensamentais ou mentais de autossabotagem. Em outras palavras, você se torna aquilo que você pensa sobre você frequentemente. Vou te explicar o que isso significa. Esse estudo está dizendo que o nosso cérebro, ele se molda pela repetição de nossos pensamentos. Então uma pessoa negativa, que pensa só em negatividade, ela está mandando uma mensagem para o seu cérebro, que bloqueia o seu corpo para conseguir conquistar alguma coisa. Perceba que pessoas que têm o hábito de reclamar de tudo, dificilmente conquistam alguma coisa. Perceba que pessoas que têm mais palavras como não, ao invés de sim na sua boca, elas mesmo auto se sabotam. O que isso quer dizer, pastor? Quanto mais pensamentos negativos você carrega, mais você bloqueia teu cérebro, seu entendimento, seu psique, que manda mensagem para o teu corpo para você conseguir. Quanto mais você fica dizendo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, ainda que você tenha a condição de conseguir, mas você está mandando uma mensagem para você mesmo dizendo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tem gente que tem um potencial gigantesco,
um potencial, irmãos, assim extraordinário, mas ela mesma se sabota todo dia dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não vou, na minha vida não, mas isso para mim não serve. E quanto mais pensamentos negativos você vai tendo, mais bloqueando a sua vida você vai. Isso é chamado de neuroplasticidade. Você está ativando um bloqueio na sua própria vida, mandando mensagem negativa para ela. Ao contrário disso, hoje eu vi uma reportagem. Onde foi que eu vi? Foi no Balanço Geral. Uma moça, pastor Daniel, estava no trânsito de carro, parou um motoboy, ladrão. Não que o motoboy seja ladrão, mas estava de moto, você entendeu, né? Parou um ladrão para assaltá-la. Ela se assustou, ele disparou. No disparo da arma de fogo, projétil, munição, pegou na sua coluna, deixou ela tetraplégica. Ela não podia se mexer mais do pescoço para baixo. No dia que ela foi ter alta, com toda a cama, o quarto, a cadeira adaptada para ela, e os médicos dizendo: você vai ter que aprender a viver novamente, porque agora uma pessoa que tinha uma vida comum, de repente vira uma tetraplégica, nunca mais vai poder se mexer. E eu escutando isso hoje à tarde, ela dizendo assim: eu fui para casa. Foi até a repórter Lorena Coutinho que fez essa reportagem com ela, e ela dizendo assim em casa: eu não aceito. E ela dizia assim, não, está na reportagem, procura na internet. Ela dizia assim: ela conversava com as pernas dela, dizendo: vocês não estão mortas, vocês estão vivas, vocês vão se mexer, vocês vão voltar a andar, vocês vão voltar a caminhar, vocês vão voltar a correr. Ela disse que a família dela sofria porque achava que ela estava ficando já com problema mental por causa do acidente, pelo fato de ela não estar aceitando que ela não andaria mais. Mas ela disse: eu não ligava pelas críticas que a minha própria família dizia. Eu conversava com as minhas pernas dizendo: vai voltar a andar, vai voltar a viver, eu vou voltar a correr, eu vou ter uma vida normal. Ela disse que dentro de 3 anos ela começou a sentir o dedinho do pé se mexer. Ela chamou o médico, e quando ela disse para o médico: meu dedinho está se mexendo, ela disse que ela começou um processo de fisioterapia. E quando foi esse ano, ela completou uma maratona de 5 quilômetros de caminhada, por causa de um milagre que ela viveu. Aí Deus está dizendo para mim, para você: e aí, vai ficar reclamando até quando? Vai colocar uma palavra de vida na sua boca. Perceba que o milagre começa na mente, pelas suas palavras. Deus vai fazer coisas grandes, vai. Mas antes de Deus começar a fazer coisas grandes, Ele vai mudar a nossa mentalidade, Ele vai mudar a nossa palavra. Em vez de ter uma palavra de morte, em vez de ter uma palavra de derrota, coloca na tua boca uma palavra de cura, uma palavra de vida, em nome de Jesus. O milagre começa na mente. Tua vitória começa na mente. A bênção começa na mente. Te provo isso. Então quer dizer que a neuroplasticidade é o ato de aquilo que eu gero repetição se toma posse da minha mente. E o que a Bíblia diz sobre isso? Olha a Bíblia caminhando junto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o estágio que você está vivendo. Não vos conformeis com o momento que você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba que o apóstolo Paulo diz assim: para que seja ou transformai pela renovação da vossa mente. Então, ou seja, eu renovo a minha mente dizendo para mim mesmo: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou ser curado, eu vou chegar em lugares longes, eu vou conseguir o que ninguém conseguiu, eu vou crescer,
eu vou evoluir. Aí quando você não se conforma com o estágio que você está, e você renova a sua mente, olha o que diz o versículo: então após a renovação da sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta: quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então nessa noite, tenha a sua mente renovada, tenha os seus pensamentos renovados. Não se conforma com essa situação, não se conforma com a derrota, não se conforma com a enfermidade, não se conforma com a perseguição, não se conforma com a opressão, mas tenha a sua mente renovada, tenha a sua mente renovada agora pelo Espírito de Deus. Mente renovada. Mente renovada. Pastor, como é que eu renovo a minha mente? Vamos treinar isso? Levanta a mão direita para o céu. Coloca a mão assim no peito e diga assim: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu vou conseguir. Diga: em nome de Jesus, eu sou capaz. Diga: em nome de Jesus, vai dar certo. Diga: em nome de Jesus, eu vou pular o mais alto que eu posso. Diga: em nome de Jesus, eu vou abrir portas que nunca foram abertas. Diga: em nome de Jesus, eu vou conquistar muitas coisas. Vai dizendo para você, agora é com você. Vai dizendo: em nome de Jesus, eu não sou derrotado, eu não sou derrotada, eu não sou fracassado, eu não sou fracassada, eu não estou perdido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou alcançar lugares altos. Eu vou, você vai, pela renovação da nossa mente. Então qual é a primeira coisa que nós precisamos mudar aqui hoje? O nosso modo de sobre nós mesmos. A partir de hoje, você vai chegar potencial em você que você não enxergava. A partir de hoje, Deus vai abrir os teus olhos para você conseguir enxergar o quão forte, o quão capaz você é de alcançar muitas coisas. Tem uma frase que diz por aí que viver é diferente de estar vivo. Tem gente que está passando pela vida, passando, nasceu, está passando, daqui a pouco vai embora, só passou, não fez nada, conquistou nada, não mudou nada, não transformou a vida de ninguém, não marcou a sua geração, não marcou a sua história, só passou pela vida, foi empurrando com a barriga. Se a barriga for grande igual a minha, vai empurrar rapidinho. Mas você não, e eu também não. A gente não vai passar só por passar, a gente vai passar marcando a nossa história. Oh, irmãos, eu estou sentindo um Deus aqui. Tem gente que não vai passar, mas vai marcar a sua história, vai marcar a sua família. Toda vez que citar o teu nome, vão lembrar da tua história. Toda vez que citar o teu nome, vão lembrar dos teus feitos. Toda vez que citar o teu nome, vão dizer: ela foi a mulher que fez isso, foi a mulher guerreira, foi a mulher batalhadora, foi a mulher que alcançou lugares altos. Ela saiu de baixo, olha onde Deus colocou ela. Ela saiu de um estádio de vergonha, olha como Deus honrou. Ela saiu de um estádio de monturo e Deus colocou o seu nome para brilhar. Deixa eu te dizer, Deus vai soprar o teu nome, mas para isso acontecer, muda teu pensamento hoje. Tenha a mente renovada pelo Espírito de Deus. Glória! Vocês podiam estar aqui toda vez que eu pregar, né? Vocês estão demais, viu? Irmãos, então a gente precisa entender que a primeira mudança é na nossa. Quem entendeu isso, diga amém.
Mas sabe quem também entendeu isso? O diabo. Porque antes de ele atacar você, ele ataca a sua mente. Antes do diabo atacar você, ele ataca os teus pensamentos, dizendo o quê? Você não pode. Você não é capaz. Você não merece nenhum perdão. Você não merece a misericórdia. Você não merece ser salvo. Você não merece a graça. Você não merece se assentar na mesa. E perceba que todos os dias o diabo vem lançando dados na mente. E infelizmente, com muito pesar no coração, eu digo para vocês, tem algumas mentes que o diabo tem penetrado. Tem algumas mentes que a seta do maligno tem entrado e tem feito um estrago muito grande na vida de pessoas que não brindaram as suas mentes pelo Espírito Santo de Deus, e hoje estão pagando um preço muito alto. Ninguém acorda com depressão. Ninguém acorda com vontade de se matar. Ninguém acorda com vontade de desistir. Ninguém acorda com vontade de chutar tudo para o alto e sair correndo. Isso são setas que vão sendo lançadas na mente das pessoas. Jesus sabia disso? Claro que sabia. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse em Efésios capítulo 6: no demais, irmãos meus, a partir do verso 10, fortalecei-vos no Senhor e fortalecei-vos no seu poder. Como? Se revestindo de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e príncipes das trevas desses séculos. Efésios 6,13: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir neste dia mau, e tendo tomado tudo isso, ficai firmes. Aí ele começa a falar da armadura: tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo, Efésios 6,16, diga-se comigo, o escudo da fé. Verso 17, o capacete da salvação, e a espada do Espírito. Olha como é que a gente é transformado: escudo da fé, palavra, espada e capacete. Por quê? Porque ele não ataca só o corpo, ele ataca a mente. Mas se você reveste a armadura e você sai daqui hoje dizendo: eu estou com uma palavra que é a espada, eu estou com o escudo da fé, eu estou com o capacete da salvação, a minha mente está blindada e Satanás não pode mais penetrar na minha mente. Com isso quer dizer o que, pastor Tiago Rocha? É que todos os dados, todas as setas, todas as armas de Satanás estão caindo por terra contra a sua vida. Lembra do texto do profeta Isaías? Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar para quem tem o capacete da salvação, para quem tem o escudo da fé e a espada que é a palavra de Deus. Vamos voltar para Gideão. Gideão estava no modo sobrevivência. Eu vou malhar um pouquinho de trigo aqui, eu como e vou vivendo. Ou seja, Gideão vivia no limite. Mas Deus não te chamou para viver no limite. Ele te chamou para experimentar coisas maiores. O grande teólogo William Barclay escreveu assim: a fé cristã começa não com o que o homem pode fazer, mas com o que Deus pode fazer por meio do homem. A fé cristã, a renovação da nossa mente, não começa com o que eu sozinho posso fazer, mas começa com o que Deus pode fazer através de mim. O anjo chegou para Gideão e não ignorou os medos de Gideão, mas Deus também não os alimentou, que era
a insegurança, a fraqueza, a incapacidade, o complexo de inferioridade. Pelo contrário, sabe como é que Deus trata tudo isso? Olha aqui para mim. Gideão, vivendo no limite, malhando trigo somente para ele não morrer. Um homem com traumas familiares, porque na sua família era totalmente idólatra. Seu pai carregava ídolos. Um lar diferenciado. Um complexo de inferioridade. Um trauma do passado. Um homem totalmente medroso. Esse homem tem alguma qualificação para ser líder em alguma coisa? Sim ou não? Vamos ser sinceros, sim ou não? Não tem. Não tem, irmão Jorge. Não tem, pastor Daniel. Um homem com essas referências aqui, esses adjetivos, não tem. Mas lembra que eu disse que tinha um anjo debaixo do pé de carvalho olhando Gideão? Aí esse anjo, que é o próprio Deus, em uma teofania, decide falar com Gideão. E quando esse homem se aproxima de Gideão, o que esse homem fala para Gideão? Ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, não é comigo não. Acho que esse anjo errou de endereço. Deve estar procurando um outro. Não, varão valoroso, quem? Eu? Não sou nada. Nas traduções da NVI diz assim, forte guerreiro. A tradução da NVI diz assim, que o anjo chegou para ele e disse assim, oh, Deus é contigo, forte guerreiro. Gideão, forte guerreiro, quem, rapaz? Eu? Mas o Senhor, Ele não enxerga a nossa situação no presente. O Senhor enxerga a nossa situação no futuro. Para a gente orar, escuta aqui. Irmãos, eu estou sentindo Deus tão forte aqui. Escuta. O Senhor revelou a identidade de Gideão, dizendo, Gideão, eu sei o que você pensa a teu respeito, mas o que você pensa a teu respeito não te define. O que te define é o que Deus pensa a teu respeito. É o que o céu pensa a teu respeito. E Deus está vendo você como forte guerreiro e um varão valoroso. Ainda que você não enxergue a sua realidade agora, e não se veja capaz de ser um varão valoroso ou um forte guerreiro, Deus não está vendo a sua realidade no presente. Deus está vendo um propósito cumprido amanhã na sua vida. Então Deus está observando Gideão e dizendo assim, se sente um fraco, se sente incapaz, é medroso, não tem força, é covarde, mas eu estou enxergando algo nele que eu não vi em mais ninguém em Israel, e por causa disso que eu estou enxergando ele, eu vou fazer dele um líder amanhã, e vou mostrar para ele que para vencer uma guerra, não precisa de um exército, mas apenas 300 homens fortes, corajosos e valentes igual ele, para vencer uma guerra e mudar a história de um povo. Agora vem aqui para a gente orar. Por que Deus ou anjo abordou primeiro a Gideão? Israel está passando por uma opressão. Israel está passando por uma dificuldade. Israel está passando uma luta muito grande. E por que Deus foi falar primeiro com Gideão em vez de falar com a nação de Israel primeiro? Por que Deus foi falar com Gideão antes de falar com o povo primeiro? Por causa disso. Primeiro, Deus vai mudar você. Depois, o ambiente aonde você está. Primeiro Deus muda você. Depois Ele muda o ambiente. Primeiro Deus cura você, para depois tratar do ambiente. Porque pastor, primeiro Deus tem que tratar comigo para depois tratar do ambiente. Porque se Deus muda você de ambiente sem tratar você primeiro, o ambiente pode até ser novo, mas os problemas vão ser os mesmos. Se Deus não tratar você primeiro e tratar o ambiente primeiro, Ele vai tratar o ambiente, vai colocar uma pessoa cheia de problemas no mesmo ambiente. O que vai acontecer? Aquele ambiente pode ser novo, mas vai se tornar o mesmo ambiente, com problemas que era antes. Então antes de Deus tratar o ambiente, Ele vai tratar primeiro a gente, para depois tratar o ambiente. Eu falei com uma pessoa essa semana. Essa pessoa dentro de um ano já está no 5º emprego.
Não que isso seja problema, mas os 5 empregos, ela arranjou inimigos nos 5. Inimizade nos 5. Confusão nos 5. E foi mandado embora de 4. Aí veio conversar comigo com a minha esposa. Ora por mim, porque o inimigo está se levantando contra mim. Eu falei, irmã, vem cá, não vou orar por você não. Não adianta eu orar para Deus abrir uma outra porta, porque se Deus abrir outra porta, não vão ser 5, vão ser 6 problemas. Porque antes de Deus tratar o ambiente, primeiro Deus precisa tratar você, para depois cuidar do ambiente. Porque se Ele não trata você, em vez de ser bênção, é maldição para aquele ambiente. Então Deus chega para Gideão e fala, Gideão, antes de eu dar vitória para Israel, primeiro eu preciso tratar com você no particular, para depois tratar com Israel. É a mesma coisa, eu não vou falar isso só porque o apóstolo está aqui não. Mas o que a gente conhece de pessoas... Ai, ministério sem parede está bloqueando meu ministério. Ai, ministério sem parede, arranja mil desculpa, muda de igreja. Vai para outra igreja, é os mesmos problemas. Aí vai, eu encontrei um assim, sabe onde estava? No monte. Chegou para mim e falou assim, agora eu não participo, eu não sou mais de nenhuma igreja, eu sou meu ministério. Eu falei, você é um desviado, desigrejado. É isso que você é. Aí pastor Thiago falou, claro que é, rapaz. Insubordinado, desobediente, rebelde, mano, deixa isso para lá. Olha quem está assistindo. Deus abençoe você, varão, se converta. Então antes de Deus mudar o ambiente, tratar com o ambiente, Ele trata primeiro com a gente. Deus precisa mudar nós primeiro. A gente vem aqui e pede para Deus mudar a nossa casa. Deus pode até mudar a sua casa, mas Ele vai mudar você primeiro. Porque se Ele mudar a sua casa e você continuar sendo o mesmo chato e a chata de sempre, Ele pode até mudar a sua casa, mas a sua casa vai voltar a ter problema de novo. Pastor, muda meu marido. Vai mudar o teu marido, mas vai mudar você primeiro. Porque se Deus mudar o teu marido, você continuar sendo quem você é, teu marido vai voltar a ser o que era. Então Deus vai tratar primeiro com a gente, para depois tratar o ambiente aonde a gente está. E como é que... Eu estou vendo gente dando glória. Os varão e as varoas. Irmãos, Deus chegou para Gideão e falou, Gideão, vou tratar com você primeiro, rapaz. Vem aqui, vamos curar esses traumas aqui, vamos. Vamos curar essas feridas, vamos se desprender do passado. Porque o que aconteceu com teu pai não é a mesma história que a sua. Deixa teu pai para lá, a tua história é outra. Daqui para frente, vamos. Aí Gideão disse, então me dá um sinal. E Deus deu um sinal para ele, que era com ele que Deus estava falando. Por gentileza, eu tenho 3 minutos. Fica em pé, por favor, com a permissão do nosso apóstolo. E eu já errei, que eu devia ter perguntado antes de pedir, mas agora eu já pedi. E depois ele puxa a minha orelha. Não, eu estou brincando assim, o apóstolo dá liberdade para a gente. Mas tem lugar. A gente faz, a gente chama a atenção. Você crê no que foi pregado aqui nessa noite? Você crê que você é capaz de alcançar lugares muito mais longe do que você está? Pastor, eu vim no culto da revelação. Hoje a revelação para você na palavra é essa daqui. Enxergue quem você é. Deus está destravando seus olhos aqui nessa noite. Deus está desbloqueando a sua visão aqui nessa noite. Você só perde para você mesmo. O único responsável pelo teu sucesso é você. E o único responsável pelo teu fracasso também é você. Então, em vez de ser responsável pelo seu fracasso, seja responsável pelo teu sucesso aqui nessa noite. Você vai sair daqui hoje de cabeça erguida. E não importa o que a tua família diz, o que os teus amigos diz, o que o inferno diz, o que o diabo diz, o que os demônios diz, o que o teu patrão diz, o que os teus colegas de trabalho, não importa o que eles dizem. O que importa é o que Deus e você diz a teu respeito. Porque Deus enxergou tanta perfeição, Deus enxergou tanta capacitação, melhor dizendo, Deus enxergou tantas qualidades, que Deus diz para mim e para você em João capítulo 15, verso 16: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. E se Deus escolheu a vós, a probabilidade de a gente dar certo é muito grande. Porque Deus não escolhe nada para dar errado. Deus não escolhe nada para ser derrotado. Deus não escolhe nada para ser fracassado. Se Deus escolheu você, homem, se Deus escolheu você, mulher, a probabilidade de você dar certo é 101%. Então, em nome de Jesus, Deus já fez a parte dele e escolheu você. Agora tenha sua mente renovada aqui agora. Feche seus
seus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, meu Pai, diante da tua igreja, vai desbloqueando, meu Deus, esses pensamentos, vai abrindo a visão para que esta pessoa enxergue a qualidade que ela tem, os talentos que ela tem, a capacitação que ela tem. Pai, tem um exército inteiro esperando uma vitória através dela, a casa dela está esperando a vitória através dela, a família dela está esperando a vitória através dela. Então, em nome de Jesus, tenha sua mente renovada aqui nessa noite, tenha sua mente renovada pelo Espírito de Deus agora. Seja renovado agora pelo poder de Deus, seja renovado agora pelo poder de Deus. Esses traumas estão caindo por terra, esse complexo de inferioridade está caindo por terra, essa falta de autoconfiança está caindo por terra. Você sai daqui hoje como um embaixador do reino de Deus, como uma mulher cheia da graça e do Espírito de Deus, como alguém que Deus levantou, encheu de graça para vencer, em nome de Jesus Cristo. Quem acredita com as duas mãos lá em cima, aplauda o Senhor.